Fala, gente, aqui é o psicólogo Matheus Costa Souza. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo, continuando a série de vídeos da leitura dessa obra, O Conceito de Angústia, de Soren Kierkegaard. Vamos então dar continuidade do ponto em que paramos, ok? Vamos lá, paramos no capítulo 4, segundo esse subtópico aqui. B. Esquema para a exclusão ou ausência da interioridade. A ausência da interioridade é sempre uma determinação de reflexão. Por isso, qualquer forma constituirá uma forma dupla, já que se está habituado a falar de modo completamente abstrato sobre as determinações do espírito. Então, talvez esteja menos inclinado a percebê-lo. Costuma-se contrapor diretamente a imediatidade, a reflexão, a interioridade, para depois pôr a síntese, ou substancialidade, subjetividade, identidade, como quer que se denomine essa identidade, razão, ideia e espírito. Mas na esfera da realidade, as coisas não são assim. Aí a imediatidade é também a imediatidade da interioridade. A ausência da interioridade situa-se, por isso, primeiramente na reflexão. Toda e qualquer forma de ausência de interioridade é então atividade, passividade ou passividade-atividade. É isso mesmo. E quer ela seja uma ou outra, situa-se na autorreflexão. A própria forma percorre uma significativa sequência de nuances conforme a determinação da interioridade se torne cada vez mais concreta. Compreender e compreender são duas coisas diferentes. É o que se fala num velho ditado, e de fato é bem assim. A interioridade é um compreender, mas inconcreto. O importante é saber como se deve compreender este compreender. Compreender um discurso é uma coisa, compreender a função deítica que há nele é uma outra coisa. Compreender o que se diz é uma coisa, compreender a si mesmo no que foi dito é uma outra coisa. Quanto mais concreto for o conteúdo da consciência, tanto mais concreta ficará a compreensão. E, quando esta faltar na relação com a consciência, teremos o fenômeno da não-liberdade que se quer encerrar em si mesma contra a liberdade. Se se tomar desse modo uma consciência religiosa mais concreta, que também contém um momento histórico, aí a compreensão terá de estar em relação com esse. Pode-se, pois, aqui colher um exemplo das duas formas análogas do demoníaco neste sentido. Assim, quando um ortodoxo rígido emprega toda a sua aplicação e erudição para provar que cada uma das palavras do Novo Testamento provém do respectivo apóstolo, pouco a pouco a interioridade desaparece e acaba, afinal, por compreender algo de bem diferente do que ele quer compreender. Quando um livre pensador emprega toda a sua acríbia para provar que o Novo Testamento só foi escrito no segundo século, é justamente a interioridade o que ele teme, e por isso ele precisa classificar o Novo Testamento no mesmo nível de todos os outros livros. O conteúdo mais concreto que a consciência pode ter é a consciência de si, do próprio indivíduo. Não há autoconsciência pura, mas a autoconsciência que é tão concreta que nenhum autor, nem o de vocabulário mais rico, nem o mais hábil nas descrições, jamais conseguiu descrever um único tipo desses, enquanto que cada um dos homens é um deles. Esta autoconsciência não é contemplação, pois quem acredita nisso ainda não compreendeu a si mesmo, já que vê que ele próprio, ao mesmo tempo, está em devir e, portanto, não pode ser algo de concluso para a contemplação. Esta autoconsciência é, portanto, ato
E este ato é, de novo, interioridade. E a cada vez que a interioridade não corresponde a essa consciência, ocorre uma forma do demoníaco, logo que a ausência da interioridade se expresse como angústia ante sua aquisição. A ausência da interioridade se expressa como angústia ante sua aquisição. Se a ausência da interioridade resulta de um comportamento mecânico, então isso que é a ausência da interioridade. É uma aquisição de um comportamento mecânico. Então é tempo perdido qualquer discurso a respeito. Não é este de jeito nenhum o caso, e por isso há em cada fenômeno deles uma atividade, mesmo se esta começar por uma passividade. Os fenômenos que começam com atividade são mais fáceis de visualizar, por isso são concebidos mais facilmente, e a gente se esquece então de que nesta atividade aparece novamente uma passividade, e nunca se toma conjuntamente o fenômeno oposto quando se fala do demoníaco. Quero agora examinar alguns exemplos a fim de mostrar que o esquema está correto. Descrença, crendice. Elas se correspondem. Então vamos ver aqui descrença e crendice. Elas se correspondem. Descrença é não acreditar, crendice é acreditar. Elas se correspondem plenamente. Ambas carecem da interioridade. Só que descrença é passiva por meio de uma atividade, e crendice é ativa por meio de uma passividade. A primeira é, se quisermos, a formação mais masculina. A segunda, a mais feminina. E o conteúdo de ambas as formações consiste em autorreflexão. Vocês entenderam isso? Ele atribui a feminina a crendice e a masculina a descrença. E porque a crendice que é feminina, ela é submissa, mais passiva na verdade, e a descrença é mais ativa, então ela é masculina. Não sei porque esse jogo, mas lembrando-se do contexto da época qual o Kierkegaard escreveu essa obra, que é o século XIX, na Dinamarca, na Europa. Tá ok? No essencial, são completamente idênticas. Descrença e crendice são ambas angústia diante da fé. Porém, a descrença inicia na atividade da não-liberdade, enquanto a crendice inicia na passividade da não-liberdade. Geralmente, só se considera a passividade da crendice, e até aí ela parece menos nobre ou mais desculpável, conforme se usa em categorias estético-éticas ou éticas. Há na crendice uma fraqueza que encanta e, contudo, é necessário sempre que permaneça nela tanta atividade que ela possa conservar sua passividade. A crendice é descrente de si própria. A descrença é crédula sobre si mesma. O conteúdo de ambas é autorreflexão. O comodismo, a covardia, a pusilanimidade da crendice preferem permanecer nela em vez de desistir dela. A obstinação, o orgulho, a arrogância da descrença acham mais ousado ficar nela do que renunciar a ela. A forma mais refinada de tal autorreflexão é sempre aquela que se torna interessante para si mesma, desejando ultrapassar o seu estado, enquanto nele persiste com satisfação complacente. Agora vai ser outro, hipocrisia e escândalo. Mas eu acho interessante observar isso, que o Kierkegaard ele faz uma descrição dessa experiência também religiosa. É uma experiência também muito individual, muito pessoal. Então ele está analisando também uma constituição da existência humana que tem referência
a fé, essa questão religiosa, que era o que ele vivenciava. Então ele pega isso, vê o contexto da época, eu acredito, e mostra assim, traz esse conceito de angústia que envolve a existência humana. Aí ele inclui, né, um aspecto da existência humana que tem tudo a ver com essas questões mesmo religiosas, essas questões que envolvem orientações, opiniões, escolhas, decisões que são muito individuais, apesar de o coletivo também influenciar muito, mas nós de tomarmos as decisões ou não daquilo que nós queremos acreditar, que queremos deixar de acreditar. Eu acho interessante então observar essa análise que o Kierkegaard faz, essa observação e descrição dessas experiências religiosas, que inclui com certeza o contexto da época, e eu acho que abarca também o nosso tempo. Hipocrisia e escândalo. Essas se correspondem mutuamente. A hipocrisia principia por uma atividade, o escândalo por uma passividade. Em geral, o escândalo é julgado com mais brandura. Mas, se o indivíduo permanece nele, tende a haver aí, afinal, tanta atividade que insiste no sofrimento do escândalo e não quer largá-lo. Há no escândalo uma receptividade, pois uma árvore e uma pedra não se deixam escandalizar, que é preciso levar em consideração na superação do escândalo. Contudo, a passividade do escândalo julga mais cômodo sentar calmamente e deixar a consequência do escândalo acumular, por assim dizer, juros e juro de juros. Por isso, hipocrisia é escândalo consigo mesmo, e escândalo é hipocrisia em relação a si mesmo. Nossa, essa daqui eu vou reler de novo. Por isso, hipocrisia é escândalo consigo mesmo. Hipocrisia é escândalo consigo mesmo. E escândalo é hipocrisia em relação a si mesmo. Eu acho uma frase boa de ser analisada com mais tempo. Vamos dar continuidade. Ambos carecem de interioridade e não ousam enfrentar-se a si mesmos. Por isso, toda hipocrisia termina por se tornar hipócrita consigo mesma, porque o hipócrita aí se escandaliza consigo mesmo, ou se torna um escândalo para si mesmo. Realmente. Por isso, todo escândalo, quando não ultrapassado, termina por se tornar hipocrisia com os outros, visto que o escandalizado, por meio da atividade profunda com que permanece no escândalo, fez daquela receptividade uma coisa diferente e por isso agora tem de fingir diante dos outros. A vida oferece também casos de individualidades escandalizadas que terminam por usar o seu escândalo como uma folha de figueira para ocultar coisas que de certo precisam muito de uma capa de hipocrisia. Eu acho que cai naquele exemplo da pessoa que fala mal do outro, mas da atitude do outro, mas ele faz a mesma atitude que ele critica, que ele julga errado. O escândalo. E ele faz isso, ele escandaliza a si mesmo. Eu acho que cai naquilo de a hipocrisia ser escândalo para si mesmo e escândalo, hipocrisia para si mesmo. Aqui, ó. Hipocrisia termina por se tornar hipócrita consigo mesma, porque o hipócrita aí se escandaliza consigo mesmo e se torna um escândalo para si mesmo. Eu acho que faz sentido. Mas eu não sei qual que é a intenção do Kierkegaard aqui. Não me lembro agora, mas vamos ver. Agora mais um. Orgulho, covardia. Orgulho começa por uma atividade, covardia por uma passividade. Com certeza. De resto, são idênticos, pois há na covardia exatamente tanta atividade que a angústia diante do bem consegue se manter. Então ele está dizendo essas coisas
São coisas que envolvem, eu acredito, a angústia na nossa liberdade e não liberdade. São modos assim de a gente se pôr que envolvem a nossa liberdade, né? Apesar de nós escolhermos ela para estarmos na não liberdade, para não termos angústia. Eu acho que o sentido de ele estar falando desses comportamentos, dessas atitudes, eu acho que é por isso, né? Para que está falando sobre a liberdade, a não liberdade e o angustiar-se. O orgulho é uma profunda covardia, pois ele é bastante covarde para não querer compreender o que verdadeiramente orgulha. Logo que essa compreensão lhe é imposta, ele se acovarda, dilui-se como um estampido e explode como uma bolha. A covardia é um profundo orgulho, pois é bastante covarde para não querer compreender nem mesmo as exigências do orgulho mal compreendido. Porém, encolhendo-se deste modo sobre si mesma, mostra justamente o seu orgulho e sabe também avaliar o fato de jamais ter sofrido qualquer derrota, e está por isso orgulhosa da expressão negativa do orgulho, não ter nunca sofrido alguma perda. A vida oferece também casos de uma individualidade muito orgulhosa, bastante covarde para jamais ousar coisa alguma, bastante covarde para ser o menos possível, a fim de salvar seu orgulho. Se quisesse reunir uma individualidade ativamente orgulhosa e uma passivamente orgulhosa, poder-se-ia então ter oportunidade, no instante da derrota da primeira, de se convencer de quão orgulhoso era, no fundo, o covarde. Eu me lembro agora, falando disso de covardia e orgulho, de muitos personagens em filmes onde eles demonstram várias vezes covardia por não querer enfrentar algo, por ter medo, e eu acho que bateu muito isso, né, da covardia e do orgulho, e de ele ser passivo, de ele ser orgulhoso demais, de não querer enfrentar uma derrota ou um sofrimento, alguma dor, e o orgulhoso também ser covarde por não, talvez, não querer se deparar com a derrota, assim, não querer se deparar também com a realidade, com o simples, com o mais baixo. Eu entendo assim também, mas eu vejo aqui essas observações, descrições do Kierkegaard muito perspicazes ao que é realmente, o que é a coragem, o que é o orgulho, o que é a covardia, muito bem observados. Agora vamos para o tópico C. O que é certeza e interioridade? Dar uma definição neste caso não é, por certo, fácil. Entretanto, eu quero afirmar: é seriedade. Ele quer afirmar, então, que o que é certeza e interioridade é seriedade. Certeza, lembra que eu estava dizendo no vídeo anterior, de certeza que muitos estão na verdade, na liberdade, por não seguirem alguns padrões, não acreditarem em algo, mas eles não têm a certeza. Faltam-lhe a certeza, estando na liberdade, mas faltam-lhe a certeza. E a interioridade. E agora sim, ele está dizendo então que esses dois são, que ele quer responder que são a seriedade. Vamos ver se ele consegue manter isso, né? Qualquer um entende esta palavra, mas, por outro lado, é bastante estranho que não haja muitas palavras que mais raramente tenham sido objeto de consideração do que justamente esta. Após ter matado o rei, Macbeth exclama: Von jetzt gribet es nicht ernstes mehr im Leben. Alles ist dann gestorben und Gnade.
Der Lebensweg ist authentisch. Eu tentei ler aqui, eu não sei se é alemão, me parece ser alemão. Me perdoem aí a pronúncia aí, que eu não sou muito bom de alemão. Se for alemão, não sei também. Ele é dinamarquês ou Kierkegaard. Vamos ver a tradução disso aqui. É para mim uma alegria. Não vi. Deixa eu ver aqui. R$287 para ver a tradução. Desde agora não há nada mais de sério na vida. Tudo é futilidade. Mortas estão a glória e a graça. Verteu-se o vinho da vida. Vamos voltar lá. Lembre-se dessa frase que eu acabei de sua tradução. Então, palavras que mais raramente tenham sido objeto de consideração do que justamente esta. Após ter matado o rei, ele exclamou: Macbeth era então certamente um assassino, e por isso as palavras assumem em sua boca uma verdade terrivelmente chocante, mas qualquer individualidade que tenha perdido sua interioridade poderá, afinal, dizer do mesmo modo. Foi aquilo que eu traduzi, gente. Mais ou menos. Pois a interioridade é justamente a fonte que jorra para a vida eterna. E o que brota dessa fonte é justamente seriedade. Quando o Eclesiastes diz que tudo é vaidade, tem a seriedade em mente. Quando, ao contrário, após estar perdida a seriedade, disse que tudo é vaidade, há aí, de novo, somente uma expressão ativo-passiva disso. A obstinação da melancolia, ou uma expressão... Só um detalhe, pessoal. Esse Eclesiastes aqui é um livro bíblico, tá? Se vocês não têm conhecimento, ou não lembraram-se, é um livro bíblico escrito pelo rei Salomão, um rei hebreu da época da antiguidade, tá? Que escreveu vários livros. Ele é muito conhecido por ser muito sábio, ter adquirido muitas riquezas através da sua sabedoria, do seu reinado no povo de Israel. Então ele escreveu vários livros, e esse foi um deles, falando da vaidade, da vida, assim. Ele falava nesse livro a respeito da vida do ser humano na Terra, e ele fala que tudo é vaidade, tá? Só para contextualizar, então. Voltando aqui, quando ao contrário, após estar perdida a seriedade, disse que tudo é vaidade. Há aí de novo somente uma expressão ativo-passiva disso, a obstinação da melancolia, ou uma expressão passivo-ativa da frivolidade e do gracejo. Dado que aí se encontra motivo para chorar ou para rir, mas a seriedade já se perdeu. Até onde alcança o meu conhecimento, não me consta que exista uma definição do que seja seriedade. Sendo realmente assim, isso me alegraria, não porque me agrade o pensamento moderno, flutuante e de cores borradas, que aboliu a definição, mas sim porque, diante dos conceitos da existência, o abster-se das definições sempre mostra um tato seguro, porque é impossível que se possa inclinar-se a querer captar, na forma da definição, com o que tão facilmente surge um estranhamento, e o objeto se transforma em outra coisa, aquilo que essencialmente deve ser compreendido de outro modo, que a gente mesma compreendeu de modo diferente, o que a gente amou de um modo totalmente diferente.
Quem ama de verdade dificilmente poderá encontrar prazer, satisfação, para nem dizer crescimento, em ocupar-se com uma definição do que é propriamente amor. Quem vive numa relação diária e contudo festiva, com a ideia de que existe para nós um Deus, dificilmente poderá desejar estragar ele mesmo isso, ou vê-lo ser estragado, para conseguir costurar com suas próprias mãos, como um remendão, uma definição do que seria Deus. Assim também, com a seriedade. Ela é uma coisa tão séria que até mesmo uma definição sua já constitui uma leviandade. Contudo, não o digo como se minha ideia não fosse clara, ou como se temesse que um especulador supersabido qualquer, obstinado na defesa da análise conceitual, como um matemático sequioso por demonstrações e que por isso, a respeito de tudo diz como um matemático diria, mas então, o que é que isto prova? Houvesse de ficar desconfiado de mim, como se eu não entendesse do que é que eu falava, pois, segundo o meu modo de pensar, o que digo aqui prova justamente, melhor do que qualquer análise conceitual, que eu sei, com seriedade, do que é que se trata. Eu penso aqui no que ele acabou de falar, nesse parágrafo, sobre essa questão também de categorizar as coisas, definir as coisas, porque elas são coisas, mas muitas das vezes indefinidas. Não dá para você defini-las. E quando você tenta isso, você perde ela de vista. Não é o que você viveu. E eu acho que ele disse disso. Que bom não achar definição para o que ele está dizendo sobre seriedade. E não que isso seja ruim por não achar definição para a seriedade. Pelo contrário, porque ele sabe o que ele está querendo dizer. Ele sabe o que ele está dizendo a respeito de seriedade que ele usa. E falta definição, não é uma definição acabada o que ele está falando quando fala sobre seriedade. E por isso ele acha bom, porque é uma coisa muito maior de poder ser definida. E também várias outras coisas da nossa existência. Ele disse um exemplo sobre Deus, sobre o amor e outras coisas também. Se a gente pensar na nossa vida, em vez de a gente ficar querendo definir, categorizar, é isso, é aquilo, não. Vamos viver, né, nossa vida, vamos viver aquele momento, aquilo que nós estamos passando. É uma passagem, é um tempo. Nós somos ser no tempo. A nossa existência se constitui também de temporalidade. A gente não é para sempre também, a gente tem um tempo finito. Tá? Então vamos aproveitar esse tempo finito que nós temos. Vamos continuar aqui a leitura. Ainda que eu não esteja inclinado a dar agora uma definição de seriedade, ou a discorrer sobre a seriedade nas brincadeiras da abstração, vou expor, todavia, algumas observações orientadoras. Na Psicologia de Rosenkranz, eu não conheço esse autor, tem aqui uma referência, depois a gente vai olhar. Encontra-se uma definição de caráter Gemüt, não sei a pronúncia aqui. Diz ele, página 322, que caráter é unidade de sentimento e autoconsciência. Na análise anterior, ele explica de maneira excelente das Gefühl zum Selbstbewusstsein. Eu acho que é alemão isso. Sich aufschließ und Gegenheit der Inhalt des Selbstbewusstseins von dem Subjekt aus der seine Gewicht wird erst diese
hat kein Gemüt nennen, denn fehlt die Klarheit der Erkenntnis, das Wissen von Gefühl, so existiert nur der Drang des Gastes, der durch der Unsichtbarkeit fern, aber das Gefühl, so existiert nur ein abstrakter Begriff, der nicht der Letztendlichkeit des geistigen Daseins erreicht hat, der nicht mit dem Selbst des Geistes eines geworden ist. Gente, passei vergonha aqui. Eu acho que é alemão mesmo, tá? Pelas palavras aqui, a pronúncia, parece aqui, ó. O Heit, aqui o Eins, Letzt. Não sei, eu acho que é alemão. Teve uma palavra aqui que parecia francês. Estava lendo, parecendo a minha pronúncia, que era uma palavra em francês, mas eu acho que é alemão mesmo. Vamos ver aqui então a tradução disso que eu acabei de ler em alemão. Eu acho que é alemão mesmo. Que o sentimento se apresente na consciência de si e que, ao contrário, o conteúdo de consciência de si seja sentido pelo sujeito como aquilo que é o seu. Apenas esta unidade pode ser designada por alma, pois, se falta a clareza do conhecimento, o saber sobre o sentimento, então só existe o impulso do espírito natural, a expansão da imediatidade. Mas, se falta o sentimento, então só existe um conceito abstrato que não alcançou a interioridade última da existência espiritual, que não se tornou uma só coisa com o si mesmo do espírito. Pessoal, é isso aí. Coisa que ele fala, eu acho assim, muito interessante isso, né? Dessa questão também de consciência e autoconsciência do sentimento de si mesmo nisso. Muitas coisas. Se recuarmos ainda mais na perseguição de sua definição de Gefühl, sentimento, como unidade imediata espiritual de Seiner Shir und Seines Bewusstseins, e aí recordamos que na definição de Seelenhaftigkeit é levada a sério a unidade com a determinação natural imediata. Poderemos, juntando tudo isso, ter uma ideia do que seja uma personalidade concreta. Pessoal, eu vou encerrando por aqui, tá ok? Então a gente retoma desse ponto. Só acabamos de ler aqui, ele está falando ainda da seriedade, mas parece que contextualizando aí sobre outros autores que falam de aspectos psicológicos agora, como ele disse aqui, na psicologia de Rosenkrantz, né, na segunda psicologia desse autor. Eu não conheço Rosenkrantz, eu vou dar uma pesquisada, tá? E qualquer coisa também eu já trago sobre ele na próxima leitura. Ok? Valeu, gente. Muito obrigado por estarem aqui. Nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau.